Voltamos, dando sequência ao nosso programa especial. Agora vamos para a dica veterinária número 3, onde a Tatiana Grebin vai mostrar a cirurgia de um gato, né? Para quem tem medo de castrar o seu animalzinho, ela vai esclarecer que isso é mito, é mais simples e tranquilo do que a gente imagina. Então vamos para a dica veterinária número 3. Tá, e como a gente não sabe o tipo de tigrinha que a gente está lidando, quando é uma bichinha calma, eu acesso veia, faço tudo assim. Agora eu tô pegando na nuca e a gente tem que... ela foi tranquila até. Tati, tu pode falar para nós como procedeu a questão da anestesia, a dosagem, a diferença de peso de animal, de cachorro para gato? No caso, esse é uma fêmea. Isso. Que tu vai castrar. Tem diferença? Como é que funciona? Tem uma gata, né, uma fêmea, a gente faz, no caso dela eu usei anestesia intramuscular e é de acordo com o peso, né? Quanto menor, menor a dose, né? E o tempo para o cachorro absorver essa anestesia e ficar calmo, dormir? Sim, no caso dela é de 5 a 10 minutos e claro que animais maiores podem demorar um pouquinho mais e também varia com o temperamento do animal. Os mais agitados demoram um pouquinho mais até dar o resultado da anestesia. E essa demora tem alguma coisa a ver com a resistência do animal ou a circulação ou o quê? Também tem a ver com a resistência. Circulação não, o tempo de absorção é igual, mas com a resistência. Não importa se é gato ou cachorro? Não importa, tudo igual. Daí é onde entra a questão do tamanho do cachorro. Isso. Ou do gato. E no caso dela? No caso dela, a absorção é mais rápida porque ela é menor, né? Então a ação é bem mais rápida do que um animal maior. E quanto tempo ela fica nesse estado daí, adormecida daí? A anestesia dela vai durar em torno de 30 minutos. 30 minutos ela começa devagarinho a levantar a cabeça, acordar. Em 1, 2 horas ela já está caminhando. Tempo da cirurgia? A cirurgia 10 minutos, 15 minutos. Então ela não vai sentir nada, não vai nem ver? Não, não sente nada. Legal. Obrigado, Tati. Então agora a gente vai iniciar, a gente já vê que a bexiga dela tá cheia, ó. A gente aperta aqui, ó, se tu quiser ver ali atrás, tá? Facilita na hora da cirurgia. Provavelmente ela estava presa. Agora a gente inicia então com a incisão. Para ter o acesso à castração. Abrindo o acesso para chegar lá para fazer a castração. Pele, músculo. Chegamos aqui. Aqui nós temos o ovário dela. Pinçamos. Já vamos fazer o primeiro ponto, que é a ligadura na base do ovário. Ligamos de novo. Aqui. Pronto, o ovário direito foi. Agora a gente pega aqui a continuação das trompas, chega no outro ovário. Pinça. Ponto.
Mesmo procedimento do outro lado. Pinça e agora na base lá do útero, a pinça, outra pinça, retirou, trompas, útero e ovário. Ponto. Isso seria o acesso? Como? O acesso a trompas? Na verdade, ali são no caso, o aparelho reprodutor completo da gata a gente acabou de retirar. Ah, é pequenininho. É, completinho. O que ficou aqui é um coto de útero, que a gente chama. Que aqui ela já não produz mais hormônio, não entra mais em cio. Não vai ter mais risco de infecção de útero, porque foi retirado tudo. A gente pega o aumento e liga junto para evitar uma aderência aqui. E agora a gente já vai fechar. Muito rápido, simples, limpo, né? Aham. Gata é bem tranquilo. Aqui daí já é a sutura de músculo, né? A gente já tá fechando a primeira camada do abdômen. Fechamos a primeira camada. Agora é a última, que a gente vai fazer a sutura de pele. Muda a linha, não? Não. Pode mudar, eu não mudo. Tem que ser um fio bem resistente, né? No caso aqui a gente usa fio cirúrgico de nylon, que daí dá fica bem reforçado. Mais difícil do bichinho conseguir abrir. Eu faço uma sutura intradérmica, que a gente chama, que é com um fiozinho se escondendo, daí não fica fio à mostra, pra gata não conseguir lá tirar. Com esse tipo de sutura aqui, praticamente não precisa usar o colar pós-operatório aquele, porque eles não mexem. Fica bem fechado. Fica bem bom. E nem faixinha não precisa também, é bem raro eles conseguirem. Só os muito arteiros. Esse é o último ponto. Esse é o último ponto e a gente faz fazendo ele com que ele se esconda embaixo da pele, para ela não ter vontade de mexer. Pronto. Quanto tempo fica os pontos, Tati? Pode tirar em 10 a 15 dias.
Isso, agora se passa alguma pomadinha, alguma coisa em cima? A gente indica rifocina spray e analgésico para dor a partir de 6 horas da cirurgia. E agora ela ganha antibiótico injetável, né? Isso tudo ela já ganha agora. Pós-cirúrgico daí ganha medicamento? Pós-cirúrgico imediato. E o remedinho para dor é de acordo com a pesagem do animal? Isso, 1 gota por quilo de peso. Então tá, legal. Obrigado. Agora a gente vai falar de um assunto polêmico, que é cortar a orelha, cortar rabo, a legislação que fala sobre isso, que proíbe isso. Então agora a gente vai para a dica veterinária número 4, a veterinária Cristina. Olá pessoal, meu amigo Elbicho vai entrevistar hoje uma veterinária, a Maria Cristina, que vai esclarecer algumas dúvidas para você de casa em relação ao corte de orelhas. Eu não vou dizer os termos aqui, que eu vou deixar para a Maria Cristina usar os termos técnicos corretos, mas o corte de orelhas e cauda, né, unhas de gato. Então ela vai esclarecer essa questão para mim e para você aí de casa. Oi, Cristina. Oi, tudo bom? Eu não vou te chamar de Maria Cristina, estou acostumado a te chamar de Cristina. Sim, fica mais fácil. Cristina, tu pode explicar para nós, não só o termo técnico, né, mas por que não pode, qual é a lei, o que tu pode dizer para nós? Existe uma lei inicial que era de 2008, que abrangia o corte de orelhas, o que seria a conchectomia, o corte das cordas vocais, que é a cordectomia, e nos gatos, que se fazia a oniectomia. Essa oniectomia seria o corte no tendão, para que o gato não consiga expor a unha. Então ele fica com a unha recolhida. É retirada só a unha, cirurgicamente? Não se retira a unha, só faz uma secção no tendão que permitiria a exposição da unha, e aí com isso ele não consegue fazer o movimento de se agarrar. Mas isso atrapalha na movimentação dele? No caso do gato, vamos falar primeiro do gato. Sim, no gato a princípio não atrapalha, deslocamento não, mas ele não vai conseguir se agarrar para subir em determinadas árvores, objetos, ou às vezes nos móveis dentro de casa, sofá, cama, vai dificultar essa... E é por isso que as pessoas tinham esse hábito de mandar fazer essa cirurgia. Sim, principalmente para não estragar os móveis dentro de casa. Para manter o seu animal sem que ele, então, depredasse a casa fazendo esses movimentos. Sim, mas é uma mutilação, né? É uma mutilação, com certeza. E isso afeta o lado psicológico do gato também, Sim, né? Porque é um animal que não vai mais ter tanta defesa se ele for colocado com outros animais nesse convívio. Sim. Né? Então ele vai ficar... Psicologicamente, eu acho que ele fica afetado sabendo que ele não tem condição de se defender. Com certeza, ele fica mais inseguro em função de não conseguir ter uma determinada atitude num determinado momento. Então ele fica mais inseguro, ele fica mais, talvez, medroso, o bem-estar dele não é... não é normal. Normal, não é, com certeza. Então afeta fisicamente e psicologicamente, mentalmente. Tá, e a questão da conchectomia? A conchectomia a gente faz por estética, simplesmente. Que é a cauda, né? A amputação... Não, a conchectomia da orelha. Conchectomia orelha. A primeira lei abrangia a conchectomia, a oniectomia e a cordectomia. De 2008. Em 2008. E aí, ano passado, então, entrou a caudectomia. A caudectomia, então, que é a amputação da cauda dos cachorros, no caso. Sim. Né? Por fim estético apenas. Nada de outro problema, assim, Sim. Né? Hoje em dia, essa mesma lei, ela permite que essa cauda seja amputada nos casos onde a gente tem problema. Sim, não é uma necessidade, né? Não é uma necessidade, e nem estética, no caso. Sim. Melhor, é uma necessidade em função de ele ter uma neoplasia, ou de ter uma desordem que vai fazer com que essa cauda, sendo mantida, gere dor, gere algum mal-estar nesse animal, sem que a gente tenha que ficar medicando ele, no caso também. Algumas pessoas, não vou nem dizer profissionais, mas algumas pessoas ainda efetuam essa mutilação, né? Sim, principalmente cauda, né? Cauda Se for alguém que vai fazer ainda mal feito, ainda pode prejudicar mais ainda, né? É pior ainda. É pior ainda, né? Com certeza é pior Porque o veterinário já saberia aonde fazer, né? Sim, existe. Cada raça de cachorro, no caso, tem um tamanho de cauda que a gente normalmente mantinha, né? Sim. E muitas vezes também não fazem nenhuma analgesia. É um bebê muito jovem, também não está preparado para tomar algumas drogas, né? Então, por causa disso, pode realmente... causar alguma hemorragia.
Pode causar hemorragia se não for devidamente fechado, até alguma contaminação, dependendo como é feito. Aí já mais um motivo de problema para esse animal, sem contar que a cauda ela é necessária, tanto no equilíbrio, como também para que esse animal demonstre a felicidade dele. Comunicação, né? Porque eles usam a cauda... Se ele está com medo, né? Então, agressivo, né? Eles demonstram várias formas de comunicação com a através cauda. da cauda. Então, além de ser uma mutilação, né? Se não for feito ainda como é proibido por lei desde 2013. Sim. Né? Então, se a pessoa for procurar uma pessoa que não é nem capacitada de fazer isso, então ela vai estar causando outros problemas ainda no caso da amputação da cauda. Sim. Tá, então agora eu vou falar então da conchectomia, que é as orelhas. A conchectomia também é o fim só estético. A gente fazia em boxer, em Doberman, dog alemão, né? E tem todo um período de estresse desse filhote, tem um momento certo de se fazer em função desse filhote estar no esquema de vacina. Então, tu tem que escolher o melhor momento, já que era uma cirurgia eletiva, né? Mas que gerava um grau de dor, gerava por mais analgesia que a gente fizesse no pós-operatório. Então, assim, são cuidados que tinha que se ter. E realmente se viu que isso não tinha uma finalidade nenhuma a não ser estética, né? E uma dor, acho que até muito grande, porque tu imagina um dog alemão vai tirar um baita de um pedaço, né? Sim, saía. Né? Acho que saía mais da metade da orelha do animal normalmente, né? Quando se fazia. Faz tanto tempo que a gente não faz mais que a gente já realmente perde até a noção. Daí essa proibição é desde 2008. Sim, essa foi a primeira. E também afeta a comunicação diretamente, né? Porque os cães também usam a orelha para se comunicar e para proteger. Para proteger, inclusive, assim, algumas raças tinha até predisposição da idiotite, né, insolação, aí conforme a raça, se é uma raça de pelagem branca, foi cortada uma cicatriz que fica mais vulnerável àquela região. E o canal também fica exposto, né? E o canal também fica exposto. Exatamente. Porque alguns cães têm uma pelugem ali, que protege, né? E quando tu corta a orelha, fica mais exposto ainda. Né? Exatamente, tem pelinhos que são sensitivos, esses pelinhos normalmente também não devem ser arrancados, e algumas pessoas também fazem isso, de arrancar esses pelinhos que a gente não recomenda. Pet shop, eu acho, né? Sim, fazem muito Oriento isso. para arrancar, para poder limpar, né? Para poder limpar, para, digamos assim, desobstruir um pouco esse conduto, deixar ele mais arejado, mas o correto é apenas cortar esses pelinhos. Porque eles são necessários na audição. Então é importante. Né? Então, na pet shop não deixa arrancar, pede para cortar. Para cortar os pelinhos só, porque daí tu mantém eles e não gera nenhuma agressão a mais ali nessa pele do conduto. Tá, e a parte agora, oniectomia, que eu acho que... Não, qual é o outro? Cordectomia. Cordectomia. Que eu acho que é a mais absurda de todas, né? Graças a Deus isso a gente tem bem pouco teve essa possibilidade. Mas eu sei de casos frequentes em São Paulo, né? É mais comum em lugares onde tem muitas pessoas morando num lugar só, né? E manter o cachorro preso muito tempo sem as pessoas da casa gera algum grau de estresse para esse cachorro também, e ele vai latir ou escuta barulhos num corredor, justamente em situações de condomínio ou em casas que estão... O que é a cordectomia? A cordectomia se fazia a retirada das cordas vocais. Que coisa absurda. Absurdamente absurdo. Muito. Aí o cachorro não pode se comunicar, né? Não pode se comunicar. Não pode se expressar, ele simplesmente ele fica silenciado. rouco, na verdade. Fica rouco. Não, ele fica com ele late, porque ele manifesta. Tem, só que não é tão agudo como é o de um cão normal. Mas também eu acho que deve gerar, com certeza, um estresse nele, porque ele também percebe que ele não consegue se impor, né? A relação da insegurança, da comunicação, de se expressar, né? Com certeza. Porque eles usam a cauda, usam as orelhas, né? Usam as unhas, né? Usam o corpo para se comunicar, né? Na verdade, todas essas formas aí são formas de agressão, então geram estresse, e realmente modificam completamente a vida do animal depois desse procedimento, né? E são procedimentos irreversíveis, a gente não tem como voltar atrás nessa história. Sim, então vamos lembrar o pessoal de casa. 2008... Conchectomia. Foi a conchectomia. Que é a amputação das orelhas. Das orelhas. 2013? Em 2008 tinha a conchectomia, a oniectomia e a cordectomia. E em 2013
2013, agora em maio de 2013, é que anexaram nessa mesma lei a caudectomia, que é a amputação da cauda especificamente. Então é uma lei federal que proíbe esse Sim. tipo de amputação. Sim, através do Conselho de Medicina Veterinária Federal. Então, assim, ele que, digamos assim, rege o que a gente deve e o que a gente pode fazer, né? Então, isso seriam os critérios. Obrigado, Cristina. De nada. Quem não sabia, agora está sabendo, foi avisado que é proibido por lei, né? Tem que usar bom senso, né? Sim, preciso. Então tá, muito obrigado pela tua presença. Nada. Eu vou te convidar para tu vir voltar aqui, talvez num futuro próximo. Tudo bem. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. A partir de hoje, os nossos próximos programas vão ser reprises de assuntos importantes. E se você não viu, vai ter a oportunidade de rever. Então convide um amigo, um vizinho, para acompanhar o programa Meu Amigo é o Bicho, especial agora, comemorando 1 ano. Espero você no próximo programa, na semana que vem. Um abraço, obrigado pela paciência e pela audiência. Até lá! Sim.